nós fazemos para o Senhor precisa ser de coração. Independente daquilo que muitas vezes me sobrevém. Deus é aquele que está acima de todas as coisas na minha vida e na tua vida. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 25, verso 2, diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo toqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a Davi, seu filho, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra, conforme a tua ungida já orou pela minha vida, Senhor, eu me coloco totalmente submetida. Fala conosco, Senhor, na noite desse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar, irmãos. Eu li só essa parte, mas esse texto é um texto longo. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. É um texto longo e aqui é um texto que fala de muitas coisas na vida de uma família e também fala de algumas circunstâncias que são inevitáveis. E algo que Deus deu para a nossa vida na noite desse dia é: quando o inevitável se torna inesquecível. Quando o inevitável se torna inesquecível. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que são inevitáveis. Às vezes acontecem circunstâncias na nossa trajetória que nós não podemos, por vezes, prever, controlar, evitar. E é inevitável algumas circunstâncias. E quando nós olhamos o contexto dessa história aqui, a Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul. Davi estava em fuga com os seus homens, pessoas que se juntaram a Davi, que se tornaram valentes guerreiros de Davi, conquistando alguns territórios em prol da vontade do Senhor, do querer de Deus. Mas Davi estava sob fuga, fugindo ali do rei Saul. E diz a Bíblia que ele, nesse período que ele foi até esse homem chamado Nabal, era um período festejo, era um período em que as ovelhas eram tosqueadas, era um período que se dava banquete. E esse homem, ele era muito rico. Quando nós vamos estudar um pouquinho mais, existem estudiosos que dizem que ele tinha porte de rei, de tamanha era a riqueza desse homem. Só que aqui, quando Deus traça para a minha vida e para a sua vida, quando o inevitável se torna inesquecível, essa trajetória desse homem, ele tinha ali uma família, ele tinha uma esposa. E algumas atitudes ali na trajetória desse homem e na trajetória dessa mulher e na trajetória de Davi se tornaram inesquecíveis, que a Bíblia, ela todas as vezes
que nós lemos essa passagem, que outras pessoas leem e pregam, nós podemos ver o quanto algumas coisas que aconteceram ali foram inevitáveis e também se tornaram inesquecíveis. Às vezes na sua casa, algumas circunstâncias acontecem, um cano quebra, você tem que consertar. Às vezes alguém cai doente, enfermo, você precisa levar ao médico, tratar. Às vezes as coisas acontecem que o relacionamento não está conforme você quer e algumas atitudes de algumas pessoas se tornam, por vezes, inevitáveis e até inesquecíveis. Mas nessa noite o Senhor quer tratar conosco algumas coisas sobre a nossa vida, sobre o inevitável, sobre o inesquecível. Quando o inevitável se torna inesquecível, algumas coisas nós precisamos tratar. Nós vamos tratar aqui sobre algumas coisas como caráter, trato, atitude, comportamento e reação. Diz a palavra do Senhor que aquele homem era um homem muito rico. E uma das coisas que nós aprendemos nesse texto é que seu status quo não revela quem você é de verdade, mas sim o seu caráter. O seu status quo não revela quem você é de verdade, mas sim o seu caráter. Talvez você esteja numa posição hoje favorável, onde você tem uma situação financeira boa, onde você consegue manter a sua vida, ou talvez não seja dessa forma, você tem passado por um momento de luta, um momento de escassez. Eu não sei qual tem sido a sua situação atual, porque status quo é situação atual, seu padrão social. Esse homem, ele tinha muitos bens, ele era rico, ele possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, e como eu falei, ele tinha status de rei, ele tinha ovelhas sendo tosquiadas em período de festa. Mas aquele homem, ele era um homem que tinha os seus valores morais deturpados. Era um homem com seu caráter comprometido, porque caráter são valores morais, éticos e princípios norteadores do comportamento e decisões de uma pessoa. Ele era rude, diz a Bíblia. Ele era grosseiro. Ele era mau, mas ele era descendente de Calebe. Ou seja, Calebe foi alguém que se tornou inesquecível. Junto com Josué, alguém que foi ali para espiar a terra, para a conquista do povo de Israel. E diz a Bíblia que ele foi um dos que vieram com boa notícia e dizer: a terra é boa, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Daqueles homens que vieram, somente Josué e Calebe, foi alguém que tinha uma boa palavra para lançar. Só que Nabal não. Nabal era descendente de Calebe, mas era alguém que tinha o seu caráter deturpado. Ele era alguém que revelava um coração mau. E aí, irmãos, muitas circunstâncias às vezes vêm sobre a nossa vida para tirar de nós a essência de raiz que temos. A nossa raiz é o Senhor Jesus. Ele é a raiz de Davi. Você foi plantado no Senhor. Você foi gerado nele. Aqueles que ainda não receberam ele como o único e suficiente Salvador são criaturas à imagem e semelhança dele, ainda que não queira ser. Mas nós fomos gerados para a glória de seu nome, para ser e refletir a glória dele. Só que o caráter de Nabal não revelava isso. Quando a gente vai pesquisar algumas coisas, tem um livro chamado O Maior Psicólogo que Já Existiu, Jesus. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark W. Baker. E ele fala sobre o amor incondicional. E na página 34 fala algo muito interessante, diz assim: as pessoas que violam sua natureza essencial de viver um bom relacionamento com outros, comportam-se como mais. Olha isso, irmãos.
Quando nós decidimos violar a natureza que temos essencial de ter um bom relacionamento com outras pessoas, nós nos comportamos como pessoas más. Mas na noite de hoje o Senhor quer tratar o meu caráter, o seu caráter nele. Porque Ele não quer que você seja alguém que seja impressionado e venha revelar a sua vida por aquilo que você tem ou por aquilo que você possui, mas sim pelo seu caráter. Mas sim para com aquilo que o Senhor fez, com que você deve ser na presença dEle, diante dEle. Quantas coisas, irmãos, vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida para deturpar aquilo que o Senhor quer que você seja nele. E aí, nós, muitas vezes agimos com dureza, agimos com grosseria, com falta de amor, com desprezo, com desdenho. E aí, burlimos o psicológico de outras pessoas. Temos muitas vezes um comportamento de Nabal. Mas o Senhor é aquele que quer trazer para a minha vida e para a sua vida um novo caráter. O caráter de Cristo. Aquele que revela a glória de Deus. Aquele homem, ele tinha riqueza, ele tinha uma mulher bonita e inteligente. No texto, no decorrer do texto, nós vamos ver isso. Quantos de nós, muitas vezes, temos muitas bênçãos, temos tudo para viver uma vida de bênção. Temos tudo para ter uma vida de bondade, refletindo a bondade do Senhor. O Senhor nos presenteia, porque aquele que tem uma esposa recebe um favor do Senhor, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que o marido tem que tratar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aquele homem era rude, era mau, era grosseiro. E Deus queria tratar o caráter daquele homem. Mas muitas vezes nós resistimos o agir de Deus na nossa vida. Mas foi o modo como eu vivi. O modo como eu fui tratado. Mas Deus muitas vezes nos coloca num ambiente diferenciado para te dar uma novidade de vida. Para que você faça diferente. Porque se você se torna alguém rude a cada dia mais, quem é que há de suportar estar do teu lado? Talvez hoje você comece a se pegar sozinho por aquilo que você semeou lá atrás, mas ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança de mudança. Enquanto há fôlego de vida, há mudança no trato, no modo de agir. Assim deve ser na minha vida e na tua. Precisamos pensar um pouco mais. O seu caráter revela quem você é. Porque, irmãos, às vezes nós temos o hábito de dizer o que fazemos. Mas eu trabalho muito, eu sou esforçado, eu sou esforçada, eu coloco o pão de cada dia na minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu, afinal de contas, não deixo faltar nada para minha esposa. Mas como é o seu convívio? Porque o texto vem relatando que esse homem, que ninguém conseguia falar com ele, como é o seu convívio diário, o seu dia a dia com as pessoas que estão ao teu redor. Quantas coisas, irmãos, vêm ao nosso redor para nos tornar cada dia mais intolerantes, difíceis de lidar, mas o Senhor é aquele que quer tratar na minha vida e na tua vida. Diz o texto que aquele homem era mau. Ele era rude. O verso 2 e o verso 3 fala isso. E diz o verso 4, que no deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Ou seja, houve uma boa notícia. Uma notícia de esperança para aqueles homens que estavam voltando de tempos difíceis de guerra, de conquistar território, mas que estavam passando necessidade.
precisando de alimento, precisando de socorro. E aquele homem, Davi, um futuro rei, alguém que já tinha passado por algumas dores. Quando a gente vai olhar os textos anteriores, Davi já tinha recebido a notícia que Samuel, aquele que foi alguém especial na vida dele, que ungiu a vida dele, que trouxe para a vida dele bênção, tinha morrido. Davi já estava em fuga, ou seja, teve que deixar para trás todas as pessoas que amava para poder ir avante, porque ele sabia que havia uma promessa, ele não sabia quando que essa promessa ia ser cumprida. Mas ele precisou deixar muitas coisas para trás, ou seja, aquele homem já tinha muitas marcas. Às vezes nós paramos e pensamos que só nós temos dores, só nós temos marcas, só nós temos flagelos que a vida nos causou, mas outras pessoas também tiveram. Pessoas que talvez estão do seu lado, que você convive há tantos anos e que você sequer sabe a história dela, porque você nunca se interessou em perguntar: como foi o teu passado, minha mulher? Como foi o teu passado, meu esposo? Como tem sido a tua vida hoje, meu filho, minha filha? Ou alguém que você convive, que você sabe que você precisa melhorar o trato, mas você insiste em perdurar, em carregar e dizer: afinal de contas são os meus traumas, e esses traumas eu carrego e eu vou continuar perdurando. Não! O Senhor é aquele que quer mudar isso. Diz a palavra do Senhor que Davi recebeu aquela notícia de que havia ali festa e eles estavam tosqueando. E Davi, na mesma hora, foi até aquele homem. Davi, ele mostrou um trato diferente. O seu modo de falar revelará muito a seu respeito. O seu modo de falar revelará muito ao seu respeito. Nós precisamos pedir ao seu Senhor: Senhor, me ajude. Eu preciso melhorar. Senhor, me ajude. Porque por vezes alguns traumas do passado, irmãos, algumas coisas que vivemos no meio familiar, que não pedimos para nascer, que foi inevitável onde nascemos, se tornou algo pesado e que carregamos até hoje. Mas o Senhor é aquele que está dizendo para mim, e para você, é necessário que você se torne alguém inesquecível, não para aquilo que é pesado, mas no bom trato. É algo que Deus quer dizer para mim e para você. Diz a Bíblia que Davi ali começou a dizer para aquele homem: por isso enviou 10 rapazes dizendo: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, cumprimentando-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Quem tem falado em seu nome? Porque por vezes nós pedimos pessoas para falar em nosso nome, que não tem um caráter semelhante ao nosso. E diz a palavra que Deus usou a vida daqueles 10 rapazes para ir em nome de Davi. Havia um peso na fala de Davi. Davi era alguém que tinha sido ungido rei, que havia uma promessa, que a fama dele já estava correndo a todos os redores, dizendo que ele tinha sido aquele que estaria conquistando o reinado de Israel, e ele era aquele que já estava conquistando território com os seus valentes. Há um peso sobre aquilo que você fala. Talvez você não entenda isso, ou não entendia até algumas horas atrás. Mas o Senhor, na noite desse dia, está revelando para mim e para você. Seu modo de falar revelará muito a seu respeito. Portanto, melhore o trato. Melhore o trato. Porque por mais guerras que Davi
havia enfrentado, por mais coisas que ele havia deixado para trás e por mais marcas que ele já estava enfrentando, porque afinal de contas, ele era alguém que tinha servido lá Saul, tocava a harpa, o demônio fugia de Saul, ou seja, Saul estava cada dia mais sendo aliviado na presença do Senhor, diante do Senhor, por conta da vida de Davi, mas nada disso foi levado em consideração. Estava ali Davi pagando um preço por algo que ele não havia feito, ou seja, por aquilo que o Senhor havia dito e derramado sobre a vida dele. Muitas vezes eu e você pagamos um alto preço por aquilo que somos em Deus, mas Deus está dizendo para mim e para você, não mude a sua essência, faça como Davi, não mude o trato, o jeito de falar, quem você é diante do Senhor, por causa das mazelas da vida, por causa das percas, por causa daquilo que você vivenciou, mas continue sendo um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, para que Deus possa cumprir tudo aquilo que Ele disse ao teu respeito. E diz a palavra do Senhor que havia um peso sobre a fala de Davi. E Davi ali começou a dizer, sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. Durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Ou seja, Davi abençoava. Davi ministrava a bênção para a família de Nabal, ministrava a prosperidade. Verso 8, pergunte a eles e eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Um rei, alguém ungido que seria rei, ainda não tinha cumprido, mas ele se colocava como servo. Precisamos, irmãos, ser mais servos diante da presença do Senhor e diante da presença um do outro. Há um peso na minha fala e na sua fala. Talvez você não entenda como filho. Talvez você não entenda como mãe, como pai, como marido, como esposa, como amigo, como um servo e uma serva de Deus. Mas há um peso. Eu queria que você abrisse, meu irmão, por favor, pode me ajudar? Provérbios 18, 21. Nós vamos ler alguns textos aqui. Há um peso. Existem coisas que precisamos mudar, que o Senhor quer tornar a minha vida e a sua inesquecível, diante da presença daqueles que convivemos, ainda que muitas coisas aconteçam que são inevitáveis. Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você tem falado para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao teu redor? Há um peso sobre a sua fala. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Deus é aquele que quer mudar a nossa vida, que quer nos tornar inesquecíveis onde nós passamos. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos pessoas melhores, irmãos. 2 Samuel 6, o 17 e o 18. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Por vezes não sabemos diante de quem estamos. Príncipe e princesas do Senhor. Pessoas de autoridade diante de Deus. Nabal
não sabia diante de quem ele estava. E ali proferiu coisas que veio ofender a Davi, como alguém que era escolhido do Senhor. Escute isso. Talvez você conviva há muitos anos com pessoas dentro do seu lar ou no seu convívio do seu dia a dia. E talvez você desmereça essas pessoas. Por que eu coloco talvez? Ou talvez você seja desmerecido. Mas, quando há uma autoridade sobre essa pessoa, o Senhor não retira a autoridade. A autoridade derramada não se é retirada. E por vezes, irmãos, esquecemos disso. Confundimos as coisas. Lembra de Moisés, Arão e Miriam? Moisés era autoridade espiritual. Moisés era alguém escolhido para ir conduzindo o povo. Até que decidiu Miriam confundir as coisas. Talvez ali ela colocou o parentesco em primeiro lugar. Talvez ali ela colocou a amizade e o vínculo em primeiro lugar. Ah, mas eu sou tão íntima, eu sou tão amiga de Moisés, que eu vou falar o que quero, vou agir da maneira que quero. Não, 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 não. O Senhor é aquele que nos ensina a cumprir princípios. O Senhor não quebra princípios. Ele é um Deus que nos ensina a entendermos o que é autoridade sobre a nossa vida. O marido é autoridade sobre a esposa, mas a Bíblia diz, tu tem que amar ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, cuidado com o trato. Assim mesmo, a esposa vai honrar aos seus maridos. Dar honra não é desonrar, não é ficar falando aos cantos denegrindo, não é fazer mensagem no WhatsApp deturpando aquele que o Senhor instituiu como cabeça do seu lar, porque você está indo contra o teu próprio lar. É honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem. Aí não entende por que está dando tudo errado. Faz 50 concursos, não consegue passar. Tenta uma porta de emprego, não consegue. E se tenta dar tudo errado no emprego. Por quê? Porque está quebrando o princípio. Mas o Senhor está nos ensinando como igreja, vamos melhorar no trato. Seu modo de falar vai revelar muito a seu respeito, mas não é só com aqueles que você vê de vez em quando. É no seu dia a dia. Diz o verso 9, os rapazes foram e deram, lá de 1 Samuel 25, de novo, voltando ao texto, os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Ou seja, ali, ele simplesmente ignorou tudo aquilo que Davi havia feito. E quando ele declara aqui, quem é esse Davi, filho de Jessé, ele próprio se acusa quando ele diz assim, hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Ou seja, ele sabia que Davi estava em fuga, fugindo de Saul. Ele sabia da história de Davi. Muitas pessoas, talvez, irmãos, queiram negligenciar a sua história diante do Senhor. Mas o Senhor sabe quem você é. O Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece o preço que você pagou para estar sentado nessa cadeira aí hoje. Só Deus sabe como foi a sua semana, a minha semana. Só Deus sabe, e as pessoas que talvez convivem com você e que você talvez disse. Mas você pagou um preço. Suas atitudes falarão por ti no futuro, ainda que alguém não reconheça.
Falei de caráter, falei de trato e falei de atitude. Suas atitudes falarão por ti no futuro, ainda que alguém não reconheça. Diz a palavra do Senhor que Nabal desprezou a história de Davi. Vamos para o verso de número 12. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Ou seja, havia um comando sobre a vida de Davi. Mas Davi foi alguém que revelou algumas atitudes. Ele foi alguém que agiu com cuidado e proteção na vida daquele homem. Quando Davi abre os lábios no versículo 7 e diz: sei que você está tosqueando suas ovelhas, quando seus pastores estavam conosco, nós não os tratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Ou seja, Davi foi alguém que agiu com cuidado, com proteção, sendo educado, sendo humilde, abrindo mão da sua posição. Como alguém que um dia seria rei, chegou ali em humildade para declarar assim: ó, eu só quero um pouco de alimento, porque eu estou cansado, fragilizado, os meus soldados estão cansados, fragilizados, eu só quero um pouco. Ou seja, eu só quero o suficiente para me alimentar nesse momento. Mas Nabal ignora e desfaz do cuidado, da proteção, da educação e da humildade com o qual ele foi tratado. Escute isso. O que você fez até hoje não ficou esquecido diante do Senhor. O que você fez em amor, em cuidado, em proteção, em educação, está escrito em memória diante do Eterno. Não pense você que está esquecido, que por mais que alguém venha desfazer, ignorar, venha desdenhar como Nabal fez, desdenhou, ignorou, desfez do que era a essência de Davi, na sua trajetória, havia uma história. Você tem escrito uma história diante da presença do Senhor, de caráter, de bom trato, de atitude? Não está esquecido. O Senhor é aquele que se lembra. Filipenses 2:3. Pode me ajudar, meu irmão? Filipenses 2:3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Davi foi alguém excelente em considerar outro superior a ele. Quando ele declara para Nabal: ó, esse teu filho, ou seja, filho é alguém que está debaixo da autoridade. Davi sabia se colocar. Davi sabia como tratar. Colossenses 3:12. Por favor, meu irmão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. É Deus dizendo assim: é necessário você ser longânimo, você revestir-se de bom trato, você ser diferenciado na presença de Deus. Provérbios 22:4. Nabal ignora e desfaz do cuidado e da proteção de Davi, de como ele havia tratado. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Nabal esqueceu desse princípio, que a humildade, ela manteria a riqueza, a honra e a vida dele. Por vezes estamos caminhando para a morte, irmãos, por conta das nossas atitudes. Mas o Senhor é aquele que quer que a minha vida e a sua vida
seja transformada em inesquecível, para a glória dele, não para a vergonha dele. Por amor de ti, o mal que vem de encontro à sua família chegará a teu conhecimento primeiro para livramento. Escute isso. O comportamento de Nabal veio para aquela família tragédia, derrota, morte, falência, fracasso, porque Davi, quando é afrontado, ele na mesma hora se coloca como um guerreiro, como um valente, como alguém que iria à frente para pelejar aquela afronta. Mas escute isso. Talvez você esteja cansado, como talvez Davi estava. Cansado, com fome, desprezado, desdenhado, afrontado. Talvez você esteja como Davi. Mas o Senhor conhece a sua história e a sua essência. E Ele, por amor de ti, Ele paralisa o mal que vem de encontro à tua vida e à tua família. Houve 2 livramentos naquele dia. O Senhor livrou Davi de pecar contra o próprio Deus, através da vida daquela mulher que era inteligente e bonita. Nós vamos ler isso no texto. E o Senhor ainda livrou a vida da casa daquela mulher. Porque todos iriam perecer, mas por conta da sabedoria daquela mulher, toda aquela casa teve livramento. Então, o caráter, o trato, a atitude e o seu comportamento vai servir de livramento para a sua casa. Porque quando olhamos o texto, a partir do verso 13 diz assim: Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Lembra que nós lemos no início? Ela era bonita e inteligente. Diz a Bíblia que a notícia chegou até a vida dela. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos. Nada se perdeu. Eram os homens de Nabal declarando o que havia feito Davi e os valentes de Davi para com ele e para com todo o que eles tinham ali de riquezas e de bens que eram de Nabal. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiveram conosco no campo, nada se perdeu. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua casa. Ele é homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo prensado, e carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Diz a palavra do Senhor, que o mal estava vindo de encontro a Nabal, por conta das suas atitudes. O que estava por vir chegou ao conhecimento de Abigail para livramento. O responsável espiritual da casa se revelará no dia da angústia. Talvez você tenha parado e pensado assim: Senhor,
Não é possível, eu oro, jejuo, vivo uma vida de separação na tua presença, e tu não fala com fulano, Senhor. Não é possível, Senhor. Às vezes eu estou num culto, a palavra está sendo revelada, mas ele resolveu faltar. Senhor, não é possível. Escute isso. O Senhor não se revela para quem não tem compromisso com Ele. O Senhor se revela para quem é o responsável espiritual da casa. Porque por vezes você, às vezes fica pensando, mas Senhor, fala com ele, fala com ela, fala com fulano, fala com ciclano. Não, o responsável espiritual é você. Eu vou me revelar para você, porque através da tua vida vai ter livramento. Através da tua postura, do teu comportamento, vai ter livramento. Porque eu vou te dar estratégia, prudência e ação. Aquela mulher teve estratégia, prudência e ação, para que houvesse livramento na casa dela. Talvez você esteja se sentindo cansado. E talvez você esteja falando, Senhor, eu já pelejo há tanto tempo com essa situação. Eu já oro há tanto tempo. Eu já peço tanto, Senhor, há tantos dias. E nada muda. Mas o Senhor está te vendo. Assim como viu Abigail, o Senhor está te vendo. Assim como o Senhor preparou o coração daquela mulher para ter a estratégia necessária, o Senhor está preparando essa noite para algo que virá de livramento sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Que tu sejas e receba a estratégia daquela mulher, a prudência dela, a ação dela, porque ela podia muito bem. Porque a Bíblia não diz, só diz que ele era rude e mau, mas com certeza ela deveria de passar um aperto com esse homem, no relacionamento a dois. Ela podia muito bem dizer assim, agora é a minha hora. Ele está vindo aí, quando ele vier ao meu encontro, eu vou entregar os bolos e vou dizer assim, pode ir lá, mata ele, está te esperando. Só não me mata não, porque eu não tenho nada a ver com isso, os nossos servos também não têm nada a ver com isso. Ele que é o mal da casa. Mas aquela mulher, ela agiu como Davi. Ela não mudou a essência dela. Davi teve até um lapso de querer se vingar com as próprias mãos. Mas diz a palavra do Senhor que aquela mulher foi de encontro a Davi. E diz a palavra do Senhor, continuando o texto, disse ao seu servo, vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido, enquanto ela ia montada, um jumento, encoberta pela montanha. Davi e seus soldados estavam descendo em direção a ela e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. E ele continua dizendo que Deus castigue a Davi, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Davi estava com sede de vingança. Só que, irmãos, esse mesmo Davi, que estava aqui cansado, com fome, foi o mesmo Davi que em 1 Samuel 24, verso 13, eu queria que o irmão colocasse aí, declarou algo sobre alguém que tinha se levantado contra a vida dele, que era Saul. Ele disse no verso 13 de 1 Samuel 24, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Davi aqui não tinha abalado a sua estrutura emocional por conta da perseguição e da afronta de Saul, por conta da ingratidão de Saul. Peça ao Senhor, Espírito de Deus, me blinde o meu emocional contra os ataques que vêm contra a minha vida, contra os desdenhos, contra aquilo que falam, contra aquilo que decretam, nada daquilo que eu sou, Senhor, porque o Senhor sabe quem eu sou diante de Ti. Então me ajuda, Senhor, me blinda.
Davi estava desguarnecido, com fome, cansado. Irmãos, muitas vezes vamos agir assim, por conta do cansaço, do desgaste, da luta, da fome, da escassez, das situações que advêm. Mas o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro por amor de nós, por nos conhecer, e vem de encontro à nossa vida para nos dar livramento. Foi o que aconteceu com a vida de Davi. Davi tinha uma história de não querer pecar contra o Senhor, e o Senhor envia Abigail para que fosse evitado que aquela tragédia viesse sobre a vida da família dela e também sobre a vida de Davi. E diz a Bíblia, no verso 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que sua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ela coloca-se na culpa, a culpa é toda minha. Quantas vezes você tomou a culpa dos teus? Mas Ele é aquele que levou sobre si todas as nossas culpas. Ele é aquele que vela pela minha casa e pela sua casa. Ele é aquele que tem visto a sua renúncia, a insensatez daqueles que estão convivendo ao teu redor, mas tem olhado para você e tem dito: filha, filho, não desiste, porque eu sou aquele que vou à tua frente te dando livramento. Não larga tudo, não. Não deixa tudo para trás, não. Não deixa o meu caminho, a minha rota, os meus projetos para ti, não. Continua na minha presença, na rota de cumprimento que eu tenho para a tua vida. Por conta daquilo que você tem passado, não. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau. Verso 25, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez acompanha. Contudo, eu, tua serva, não os vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Aquela mulher começa a declarar a vida com Deus que Davi tinha. Aquela mulher começa a testemunhar, mesmo sem conviver com Davi, a vida de testemunho de Davi. Existem pessoas testemunhando ao teu respeito que você nem sabe. Por conta da tua perseverança, por conta da tua robustez e rigidez de continuar firme na presença do Senhor, por conta do seu comportamento, por conta das suas atitudes, por conta do seu caráter, por conta do seu trato, existem pessoas de olho em você, e por conta disso o Senhor envia livramento em teu favor. Foi o que o Senhor fez com a vida daquela mulher e com a vida de Davi. O Senhor te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Ou seja, existem pessoas que reconhecem o que Deus vai cumprir na tua vida. Ainda que tenham aqueles que desprezem, existem pessoas que reconhecem aquilo que Deus há de fazer na tua vida, que será duradouro. Verso 29, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel,
que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Do outro modo, juro pelo nome do Senhor, o qual Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. O Senhor é aquele que tem atendido a minha vida e a tua vida, por conta de caráter, de trato, de atitude e de comportamento. E a última coisa, e nós já estamos terminando, fala da reação. Haverá combates que elevarão seu nível estratégico de visibilidade e posicional. Talvez você tenha lutado muito e tenha falado com o Senhor: Senhor, eu estou no inevitável. E essa marca que eu estou vivendo tem sido, para mim, inesquecível. Mas aquele momento de inevitável, aquele mal que veio na vida daquela mulher, foi algo que se tornou para ela inesquecível. Foi algo que tornou para ela algo de nível maior, estratégico, de visibilidade, porque talvez aquela mulher deveria de ficar no canto escondida por conta daquele homem opressor, só era visivelmente vista pelos servos, que ela deveria de ser a condutora daquele local para evitar maiores pendências, porque diz a Bíblia que ninguém conseguia falar com ele, então certamente só era ela que falava e aturava todos os maus tratos dele. Mas naquele dia o Senhor trouxe visibilidade para aquela mulher. Aquela mulher saiu do anonimato. Muitos estão esperando a sua reação. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual tem sido o seu inevitável hoje. Mas muitos estão esperando a sua reação, como esperaram a reação de Davi. No primeiro momento foi a reação inflamada. Mas veio Abigail com uma reação estrategista. Deus há de colocar pessoas no teu caminho para mudar a rota de visão sua. Que você esteja atento diante dos caminhos que você tem traçado diante da presença do Senhor. Diz a palavra de Deus em Isaías 32:8. Pode colocar lá, meu irmão, que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está de pé. Tem algumas versões que fala: na sua nobreza ele persevera. Não deixe de ser nobre. Continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Continue sendo quem você é diante da presença de Deus. O amor que empregas no que fazes será notado pelos grandes e te farás aceito. Aquela mulher, ela conquistou visibilidade por conta do amor que ela empregou. Ela colocou ali: a ofensa é minha, fui eu quem fiz, foi eu quem errei. Olha, meu Senhor, por favor, aceite aqui aquilo que eu estou te dando em oferta. Fugirá ao controle dos bons quando Deus decide sentenciar os maus. Escute isso. Existem coisas que... Há um texto na palavra de Deus que o Senhor não toma por inocente aquele que é culpado. Existem pessoas que insistem, como Nabal, em prosseguir em ruindade e maldade. E a palavra de Deus diz que, por mais intercessora que Abigail fosse da sua casa, chegou o tempo em que decidiu Deus sentenciar a maldade daquele homem. Verso 36, quando Abigail retornou a Nabal,
Ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Existem coisas que fugirão ao nosso controle, por conta da maldade do homem. Mas o Senhor é aquele que nos dá chances para aqueles que têm ouvido essa palavra de fazer diferente. Provérbios 15, 10. Pode colocar, meu irmão, por favor? Provérbios 15, 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O Senhor não me fez e não te fez para morrer. O Senhor nos fez para termos vida e vida em abundância. Então, que você queira uma vida diferente diante da presença do Senhor. Haverá dupla honra para aquele que a todo tempo foi envergonhado. Assim foi a vida de Abigail. Talvez aquela mulher suportou muitas coisas, mas ela subiu de posição. Abigail, de esposa de um homem mau, se tornou esposa de um rei, profeta e sacerdote. Aquela situação se tornou inesquecível na vida de Abigail. Ela era uma mulher admirável, bonita, inteligência e com um amor constrangedor. Continue constrangendo a vida de outras pessoas com o amor que Deus tem colocado na sua vida. Se coloca de pé, por favor. Tem um livro, Psicologia Pastoral. O autor é o pastor Jamiel de Oliveira Lopes. Ele diz assim: o amor é mais do que a expressão de um sentimento. É uma manifestação de ações positivas e incondicionais. O amor é a base para um bom relacionamento. Amar não é uma opção, mas um mandamento bíblico. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos diferentes no nosso caráter, no trato, na atitude, no comportamento e nas nossas reações. E que isso nos faça nos tornarmos pessoas inesquecíveis, ainda que o inevitável venha. Se você tem vontade de chegar aqui no altar para nós orarmos, eu vou orar nesse momento. Se você quiser vir aqui, se você tem sido alguém que foi desdenhado durante muito tempo e precisa que o Senhor te cure nisso, já chega até aqui. Eu não sei qual a posição que você tem se colocado hoje. Se a sua posição é de alguém que precisa de cura em algumas coisas. Eu não sei se a sua posição é de alguém que precisa ser tratado. Todos nós precisamos ser tratados. Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra na noite desse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a ser pessoas melhores. Por isso, Senhor, transforma caráter nessa noite. Nos ajude a ser pessoas com um trato melhor, com um comportamento melhor, que vão ter reações que vão ser, Pai, inesquecíveis e que vão pessoas querer estar perto de nós e não longe de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor, e que teu amor nos encha na noite desse dia para sermos diferentes na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em o nome santo de Jesus. Amém.